Nós vamos passar a palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus nesta manhã de domingo, que é uma palavra que eu creio que vai me acompanhar por toda a minha vida. Eu não tenho dúvidas de dizer a você que essa é uma palavra que veio da parte do Senhor, especialmente para a minha vida. Todo pregador deve pregar, em primeiro lugar, para si mesmo. E se ele deve levar ao arrependimento, e deve, ele deve ser o primeiro a se arrepender e se converter. E o grande desafio do pregador é tal qual a palavra de Deus diz, e assim disse Salomão: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço poderoso do nosso Deus? E quando nós cremos, a nós é revelado o braço poderoso do nosso Deus. Essa é uma palavra que eu, mais do que desejo compartilhar com você, eu quero dizer a você que nessa manhã, talvez eu esteja pregando mais a mim do que a qualquer outra pessoa. E que o efeito dessa palavra seja sobre todos nós, para a glória de Deus. Amado e querido Deus, pelas misericórdias de Cristo, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor nos leve a uma nova e verdadeira realidade em Cristo Jesus. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por favor, venha comigo ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28. A introdução à grande comissão, onde Cristo nos disse: ide. Essa é uma ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo: ide. Ide, a Bíblia diz, e fazei discípulos. No versículo 18, nós encontramos Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, diante desta afirmativa que precede a grande comissão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra. Essa palavra autoridade, que no grego é exousia, significa algo legal, ser legal, algo totalmente debaixo da lei, que não há como ser mudado. Uma autoridade que sabemos que toda a autoridade procede de Deus. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. E enviando o Senhor Jesus aos seus apóstolos, para que o precedessem, disse: eis aí vos envio com autoridade. Curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos, de graça recebei, de graça dai. Eis aí vos envio com autoridade. Ele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, nos envia com autoridade para pregarmos. E aqui diz: portanto, porque eu recebi toda a autoridade, eu vos envio. Ide, portanto. E devemos o quê? Pregar o Evangelho. Devemos o quê? Fazer discípulos de todas as nações. No Evangelho de Marcos é dito, no final do mesmo Evangelho, que nós devemos ir e fazer discípulos, pregar a toda a criatura. Todos temos que pregar a todos, mas temos que compreender que isso o fazemos porque temos autoridade. E com esta autoridade, Deus nos dá poder. Em Atos dos Apóstolos, já no capítulo 1, no versículo de número 8, Jesus falando aos seus discípulos, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. É muito importante nós pegarmos o que é dito em Mateus, o que é dito em Marcos e o que é dito em Atos, para compreendermos esta grande comissão, e que, não importando o que eu e você tenhamos como ministério específico dentro dessa multiforme graça de Deus que nos é concedida pela multiforme sabedoria de Deus, todos nós somos comissionados como igreja a pregarmos esse evangelho segundo a sã doutrina, não outro evangelho, mas o evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, rejeitando todo falso evangelho, mas proclamando todo verdadeiro evangelho, ensinando-os a guardar todas as palavras que Jesus Cristo nos tem transmitido, com uma segurança, essa segurança que é afirmada aqui: e eis que eu estou convosco. Nós não estamos indo sozinhos. Ele está conosco.
O Evangelho de Marcos diz: de fato, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Nós que pedimos e buscamos verdadeiro, genuíno avivamento, e um avivamento deve produzir basicamente duas coisas entre as muitas coisas que um avivamento produz. Ele deve produzir dentro da igreja santificação e deve produzir fora da igreja conversão. Verdadeiros avivamentos se manifestam, acima de tudo, em santificação e em conversão. De fato, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sinais que, como diz em Marcos, estes sinais hão de seguir aqueles que creem. E como eles crerão, nos pergunta a palavra, se não houver quem pregue? Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Nós precisamos realmente viver esta plenitude de Deus. Porém, o que nos falta por vezes? Nos falta coragem. Coragem. Coragem para fazer o que temos que fazer. Nos falta sermos intrépidos. O apóstolo Paulo mesmo diz: orai também por mim, para que eu pregue a palavra com toda a intrepidez, como me convém pregar. Orai por mim, para que eu seja ousado como eu devo ser ousado em Cristo Jesus. Deus usa a quem Deus quiser, mas especialmente, eu diria, Deus usa os ousados. Nós precisamos ser ousados o suficiente para sermos plenamente usados pelo Senhor nosso Deus. Eis aí vos envio com poder, com autoridade. Com autoridade. Nós não podemos desvincular poder e autoridade e poder, mas há uma ordem. Primeiro vem a autoridade, para que com a autoridade venha poder. Não é com poder venha autoridade. Por quê? Porque nesse mundo, primeiro vem o poder, para que com o poder venha a autoridade. E quando a autoridade ela é imposta, ela na realidade não é uma autoridade, ela é um autoritarismo. Nós não temos que ser autoritários, nós temos que ter autoridade, nós temos que ser uma autoridade.
Mas quando o poder vem da autoridade, nós realmente exercemos verdadeira autoridade com verdadeiro poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. E a autoridade que nós temos, ela vem da pessoa e da palavra de Deus. E nós temos que estar firmados nesta palavra. Mas tanto o medo quanto a timidez têm sido obstáculos. O medo tem aprisionado, a timidez tem paralisado ministérios. E se nós não vencermos o medo e a timidez, nós não poderemos pregar no nível de ousadia que nós temos que pregar, na intrepidez que nós temos que pregar. E o que necessitamos em nossos dias é sermos encorajados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo há de levantar, e tem levantado, no decorrer da história da igreja, os encorajadores, aqueles que injetam, que transmitem coragem na igreja de Cristo. A própria palavra encorajar, ou ser encorajado, essa expressão, ela vem da palavra paracleto. A palavra paracleto, que se refere ao Espírito Santo, e que diz que nós receberemos o Espírito Santo, que é o paracleto citado em João. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro paracleto. Cristo era o Consolador, e a ideia de Consolador não é tão somente aquele que conforta, mas a ideia do Consolador, o Paracleto, é aquele que encoraja, que transmite bravura, que transmite bom ânimo. Por isso a ideia de consolar, aquele que está abatido é animado. E quando nós nos tornamos encorajadores, nós nos tornamos aqueles que avivam, ou seja, eu tenho para mim que esses são, digo eu, verdadeiros avivalistas dentro da igreja de Cristo. E Deus nos tem chamado para nos tornarmos encorajadores. Como eu disse, está altamente ligado à ideia do Consolador, do Conselheiro, o Paracleto, o Espírito Santo. E que a Bíblia, no mesmo contexto, fala da manifestação do Espírito em nossa vida, que do nosso interior fluirão rios de água viva. E nós temos que ter esse mover de muitas águas, esse mover dos rios, que como os rios que transbordam diante do derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia, da chuva temporã, nós somos um rio poderoso que arrasta tudo com a força das águas. E desta forma, conscientes deste chamado que Deus nos concede, vençamos todo o medo e toda a timidez, tendo ânimo, tendo vigor, sendo estimulados
sendo incentivados pelo quê? Pelo Espírito Santo, que nos capacita, que nos fortalece. Usando uma palavra muito atual, que nos empodera. Você tem que ser empoderado agora pelo Espírito Santo. Sua vida irá mudar radicalmente. Eu volto a dizer, a palavra ou o termo de encorajai-vos veio da palavra Paracleto. Ele nos consola, ele nos tira do abatimento, da prostração, para animados, para incentivados, para impulsionados, encorajados, possamos alcançar e consolidar o que devemos alcançar e consolidar, apoiando e mesmo consolidando, fortalecendo a outros. Isto é ser um encorajador. A ideia do encorajador é uma ideia de um amigo leal, de um amigo fiel, do amigo como o amigo de Provérbios, que na hora da angústia se faz irmão, de um amigo que não importa a adversidade, que se mostra presente nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. Um amigo que faz a diferença na nossa vida. Um amigo que chega ao nosso lado, que nos apoia, que nos sustenta, que nos ergue. A Igreja de Cristo está precisando de gente que seja mais do que simplesmente um chefe, mas um verdadeiro líder. Um líder é um encorajador. Um líder é um fortalecedor. Um líder é um capacitador. Um líder é um animador. Nós precisamos de pessoas que se tornem amigas. Jesus disse aos seus discípulos: eu não mais vos chamarei de servos, mas sim de amigos. Nós precisamos de gente amiga, que não age por interesses, age por amor, sabedor que porque Ele nos ama, nós o amamos, sabedores que neste amor Cristo está presente em nossas vidas, que este mesmo amor, este perfeito amor, lança fora todo o medo. O medo é removido completamente de nossas vidas. O medo que tem origem na queda do homem, no pecado do homem. Quando Adão disse a Deus: tive medo, tive vergonha, e por isso me escondi. Um medo que nos faz nos esconder. Nós temos que ter uma coragem que nos faça nos revelar. Precisamos nos revelar a este mundo. Não confunda, por favor, esta coragem, esta ousadia que vem de uma fé convicta, inabalável, na promessa, na pessoa, no propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a respeito de nossas vidas. Não confunda com arrogância, não confunda com soberba, que vem de uma confiança, de uma autoconfiança. Eu não digo que uma autoconfiança não tem os seus valores,
Mas isso é fé. Sabe, o nosso chamado é de todos. Não importa se você foi chamado para ser um apóstolo, ou um profeta, ou um evangelista, ou um pastor, ou um mestre. Todos fomos chamados para nos negarmos a nós mesmos. O chamado começa com uma autonegação, não com uma autoafirmação. Muito do que hoje se fala na igreja é uma autoafirmação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, então venha e segue-me. Venha e segue-me. E aquele que me chamou para seguir, aquele que me chamou para ser seu discípulo, esse também me ordenou que eu vá. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. A Bíblia diz que nós então devemos ir para ensinar. E ensinar não nossas ideias, não nossos conceitos, mas ensinar tudo o que Cristo tem nos dito. Este é o conteúdo do nosso ensinamento. O apóstolo Paulo fala algo tão interessante, ele citando quantas pessoas o abandonaram, o deixaram, mas alguém, Paulo diz, ele não se envergonhou de minha prisão. Esse é o encorajador. Sabe, o encorajador, embora anime, ele não é um animador, um torcedor. Ele é muito mais do que isso. O encorajador é aquele que não te abandona, é amigo leal. Sem ser amigo, você não se tornará um encorajador. O encorajador é um amigo leal. É aquele que te olha, que pode te ver numa situação, como eu disse, de uma adversidade, de uma dificuldade, mas ele não se envergonha de você, ele continua ao seu lado. Ele te diz, esforça-te. Ele te diz o quê? Tem bom ânimo. O principal encorajador em nossas vidas não é outro senão o Espírito Santo. Não é outro senão Deus. Ele não nos deixa. Ele sempre está, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. E o que disse Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas eu preciso vencer toda a minha timidez, eu preciso vencer todos os meus medos, todos os meus receios. Os medos, os receios, a timidez têm prejudicado a igreja de Cristo de uma maneira absurda. Deus te chamou para algo, comece a crer no que Deus te disse. Às vezes você será confundido, você não deve confundir esta fé com arrogância, mas às vezes você pode ser confundido com um arrogante, de tanto que você crê nesta verdade, na verdade que Deus te fala, na verdade que Deus te diz. E realmente nós temos que começar a crer. Às vezes o desafio nosso é que estamos diante, a Bíblia diz, tendo ao nosso redor
tão grande nuvem de testemunhas, corramos também a carreira que nos está proposta. Mas o grande desafio dos grandes homens e homens de Deus é que suas vidas são mais admiráveis do que copiáveis. Porém, Paulo mesmo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Mas é desafiante na nossa vida, quando nós vemos testemunho de pessoas, testemunho dos grandes heróis da fé, que Hebreus nos fala, o grande testemunho dos apóstolos, o grande testemunho dos homens e mulheres de fé na igreja de Cristo, na história da igreja. Quando nós nos deparamos com estas coisas, principalmente em nossos dias, quando nós vemos tudo isso e dizemos: Senhor, mas eu sou tão pequeno, e nos intimidamos diante do que temos que fazer, estamos intimidados, e nós temos que sair desta prisão, romper estas cadeias, tirar todas essas ataduras, desembaraçando-nos, diz a palavra, de todo o pecado e de todo o peso. De todo o peso. E um dos pesos que tem paralisado, que tem deixado as pessoas sem mobilidade, é estarmos intimidados, ó homens de pequena fé. Por que sois assim tão tímidos? Por que duvidaste? A timidez gera em nós uma insegurança, e ela própria é alimentada por essa insegurança, que fortalece cada vez mais a timidez em nossa vida, e que abala a nossa fé, e que não agimos como deveríamos agir, e que não fazemos o que deveríamos fazer, porque estamos intimidados diante do desafio, intimidados diante da vida. A palavra do Senhor nos fala num trecho altamente encorajador. Talvez eu creia que esse trecho é um dos trechos mais encorajadores das Sagradas Escrituras para cada um de nós, para os nossos ministérios, que é o trecho de Josué, no capítulo 1 de Josué. Quando Deus fala a Josué e anima-o, esse é o trecho do encorajamento. Do encorajamento. Josué tinha que dar continuidade ao que Moisés havia feito, a toda a obra. O libertador de Israel, Moisés, o homem que abriu o Mar Vermelho, o homem através do qual Deus havia liberto o seu povo do Egito, conduzido por 40 anos no deserto. O homem que recebeu a revelação do Senhor, a Torá, a lei, no Sinai, no Monte Horebe. Um homem que o rosto brilhava, vindo do seu encontro com Deus. Um homem extraordinário, um homem manso, como nenhum outro homem era manso na face da terra. Nós poderíamos falar muito sobre Moisés, esse grande, esse tremendo herói da fé, que recebeu a primeira promessa, que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E agora, Josué recebe a mesma promessa,
Como fui com Moisés, eu serei contigo. Deixe-me dizer uma coisa: como Deus foi com outros antes de nós, Ele será conosco, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele salva a todos nós. Eu não estou dizendo que nós somos superiores a quem veio antes de nós. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que assim como Deus foi com eles, Ele será conosco. Isso não me torna superior. Isso me torna tão dependente quanto eles foram dependentes. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E diz: sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo possuir tudo que sobre juramento eu prometi dar. Sê forte e corajoso, para conhecer essa palavra e viver essa palavra, para praticar essa palavra. Ser forte e corajoso. Tenha coragem e se torne aquele que transmite coragem, um encorajador. Confie. Por quê? Porque com esta autoridade, Deus nos dará poder para fazermos o que temos que fazer. O que vence toda a nossa intimidação, o medo, a timidez, o pavor às vezes, é a autoridade com a qual somos revestidos de toda a plenitude de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude divina, a plenitude de Deus estava em Cristo Jesus. E diz que nós também devemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Isso para mim é algo tão extraordinário. Por isso Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão, ao nível de poder e de autoridade, para executarmos a obra que nos compete executar, não pelas nossas próprias condições, não pelas nossas próprias forças, embora Deus nos use como nós somos, use a quem nós somos, mas pela plenitude dele, o plenona, o preenchimento total do Senhor em nossas vidas. E nós temos que viver esse poder e essa autoridade, nos tornando como disse o apóstolo Pedro a respeito dos profetas, homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Um mover, como eu disse, irresistível, como a força de muitas águas arrastando tudo, todos os obstáculos serão arrastados, removidos por esta inundação da plenitude de Deus, do poder de Deus em nossas vidas. Eu tenho que ter consciência do meu chamado, do propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que ter consciência de que Ele, com autoridade, me enviou. E veja, versículo de número 9 do capítulo 1 do livro de Josué. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes,
não desanime, não se intimide, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, como disse, eu estou pregando, acima de tudo, para mim mesmo. E eu espero que você esteja ouvindo, mais do que a mim, a Deus. No mesmo texto que nos diz de sermos cheios de toda a plenitude, no contexto da epístola, Paulo diz coisas como: porque Ele realiza ou efetua em nós infinitamente mais. Infinitamente mais. Não te mandei eu? Não temas. Não te espantes. Não desanimes. Jesus disse: tenham bom ânimo. Ao mesmo tempo que ele disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não temas, não te espantes. A Bíblia nos fala para sermos fortes e corajosos, e tudo isso é baseado em não te mandei eu. E Cristo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, não te mandei eu? Não te mandei eu? Não fique intimidado diante deste mundo, diante dos principados e das potestades. A Bíblia diz que o Senhor Jesus assentou-se acima de todo principado e potestades, em lugares celestiais. É o que diz a epístola de Paulo aos Efésios, que Cristo se assentou acima. Alguns estudiosos, quando querem explicar o que significa este acima, é muito acima. Não apenas acima dos principados, mas muito acima, que deixe-me colocar dessa forma, tão acima, que se some de vista o que está abaixo. Você está me entendendo? É tão acima. E a nossa luta é contra o quê? Contra principados, contra potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas nós estamos, e também em Efésios é dito, e Ele nos assentou, é a mesma expressão, em lugares celestiais. A Bíblia diz, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Meus irmãos, não tema o adversário, não tema os principados, não tema as potestades, não tema os poderes dominadores desse mundo tenebroso, não tema as forças espirituais do mal nas regiões celestes, não tema o diabo, não tema os demônios. Temei somente a Deus, apenas a Deus. Não tema. Você está e eu estou, nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais, e Ele está sentado muito acima, tão acima que não se pode ver o que está abaixo. Esse é o nível de autoridade, esse é o nível
deixe-me usar um termo de elevação. Ele nos eleva. De elevação. Encoraje-se nessa manhã. Nós queremos iniciar todas essas 3 mensagens com esta mensagem de avivamento. Chegou o momento de avivamento. Eu te digo assim, Deus nos chamou para sermos avivalistas, para avivarmos, para encorajarmos, para pegarmos o pequeno, o desvalido, o abatido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para trazer boas novas, aleluia, aos abatidos de coração, para pôr em liberdade os cativos, para colocar uma coroa em vez de cinzas, vestes de alegria. Deus me ungiu. Deus nos ungiu para encorajar, para transmitir o encorajador, o paracleto, para nos tornarmos amigos fiéis e leais, que estão presentes no dia do abatimento, que no dia da angústia se fazem irmãos. Esse é o encorajador. O encorajador não é apenas uma pessoa, e que também o é, que tem umas palavras que ecoam dentro das suas emoções, dentro da sua alma, que te fortalecem. Não, ele é uma pessoa que se faz presente, ele não é ausente, ele é amigo. Ele é como o samaritano que encontra o ferido, que o trata, que o leva, que o cuida e que se responsabiliza por ele. Nós precisamos dos encorajadores dentro da igreja de Cristo. E eu digo, quanto a mim, eu tomei uma decisão de me tornar um encorajador. E um encorajador é o que transmite vida, é um avivalista, é que torna o ferido, o quase que, eu diria, moribundo, aquele abatido, aquele aflito, aquele sem ânimo, e o anima, e o fortalece, e transmite a ele vigor. E ele vigorosamente fará o que tem que fazer, porque ouviu uma palavra que foi transmitida com intrepidez. Chegamos a um momento que a igreja precisa disso. Que você precisa disso. Não desanime. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Não seremos intimidados, não seremos amedrontados, não retrocederemos. Diremos como Neemias: nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos. No nome de Jesus Cristo. Senhor, que se rompa toda e qualquer barreira, toda e qualquer limitação, onde cedemos, fomos intimidados, onde, ó Deus, desanimamos. Agora eu ministro pelo teu poder o encorajamento, a ação exclusiva daquele que é o nosso paracleto, o Espírito Santo. Nós queremos encorajar, nós queremos nos tornar encorajadores, amigos fiéis, que animam, que consolam,
que mais do que confortam, que transmitem vigor, poder, força, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes. Senhor, nós queremos nos tornar os encorajadores, e para isso nós precisamos de coragem, porque diz a palavra: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Eu não posso dar o que eu não tenho. Nada temos dado, ou transmitido, ou falado de nós mesmos. Mas as palavras que temos transmitido, temos recebido dele, do Senhor. No nome de Jesus Cristo, que a tua igreja seja avivada, que haja dons espirituais, dons ministeriais. Nós tomamos, Senhor, a autoridade com a qual fomos enviados, autoridade que é tua. Eis aí vos envio com autoridade, para pisardes sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Basta da tua igreja estar acuada, basta da tua igreja estar amedrontada. Dá-nos, Senhor, uma coragem, uma bravura indômita. Torna-nos bravos, valentes do Senhor. Senhor, nós pedimos mais do que avivamento. Nós te pedimos, torna-nos avivalistas. Queremos avivar vidas, queremos avivar igrejas, queremos avivar ministérios. Dá-nos sermos servos fiéis, amigos que não se envergonham dos encarcerados por causa de Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.